Olá e bem-vindos à segunda parte da Lenga-Lenga do Costume. Vou começar, como de costume, a agradecer os apoios dos nossos patrocinadores, do Azeite Talismã. Comprem azeite Talismã, da Prozis, comprem produtos da Prozis e quando comprarem produtos da Prozis online, acrescentem o código Lenga-Lenga, já sabem, e isso permite-vos um desconto e permite-nos a nós reforçar o nosso patrocínio e poder pagar estas coisas que, parecendo que não saem de borla, porque isto é preciso haver um técnico que faça a montagem, que não sou eu de certeza absoluta. E o técnico tem que ganhar a vida também. Passada esta parte aborrecida, mas desnecessária, gostaria só de aproveitar esta. Vai ser só um bocadinho de lenga-lenga do costume esta segunda parte, uma coisa breve, só para notar que, apesar de tudo, e o tudo não é pouco, já vamos falar disso, o PS ganhou as eleições. PS, com uma lista encabeçada pela doutora Marta Temido, ganhou as eleições. A doutora Marta Temido, que foi Ministra da Saúde durante anos nos governos do doutor António Costa. Foi a cabeça de lista, repito, do partido que ganhou as eleições. Ou seja, a doutora Marta Temido não afugentou potenciais eleitores. Pelo contrário, se não atraiu muitos, pelo menos manteve os eleitores a percentagem que o PS tinha tido, mais coisa menos coisa, nas eleições legislativas. Claro que o número de votantes é muito menor nas europeias, por tradição, portanto, isso não se pode fazer comparações por aí, mas em termos percentuais, que para o caso é o que conta, a doutora Marta Temido liderou uma lista de um partido que ganhou as eleições, e ganhou as eleições não só em número de votos, como também em número de eurodeputados, porque na primeira parte, eu e o Telmo Azevedo Fernandes, sobretudo eu, achávamos que o número de eurodeputados seria igual entre a AD e PS, 7 para cada um. Afinal, o PS teve mais um deputado do que a AD. Portanto, ganharam as eleições, se não por uma grande margem, mas ganharam claramente as eleições, o que quer dizer que 1.200.000 e tal mil portugueses, apesar de tudo, não têm problema nenhum em votar na doutora Marta Temido, não só não têm problema nenhum, como pelos vistos o fazem com gosto, porque tinham outras opções, não propriamente espantosas ou brilhantes ou fantásticas, mas tinham opções. E até tinham a opção de não votar, claro. No entanto, votaram numa senhora que, enquanto foi Ministra da Saúde, e o percurso dela não se esgota aí, mas enquanto foi Ministra da Saúde, acabou com as parcerias público-privadas, criou condições cada vez mais difíceis para o pessoal clínico, para médicos, enfermeiros, etc., nos hospitais, deixou o foi minando o SNS a ponto de, quando da saída dela, o SNS estar no estado que estava e que tem continuado. Vamos ver se o atual governo consegue inverter algumas das situações em ou dos buracos, ou dos abismos em que o SNS afundou, muito por responsabilidade da doutora Marta Temido. Nós podemos sempre, tudo o que eu estou a dizer aqui, o que vou dizer aqui, podemos sempre imputar ao doutor António Costa como chefe da doutora Temido, ele apenas estaria a obedecer, a cumprir ordens. Mas isso é como a história quer dizer, o Adolf Eichmann que deu o rosto, digamos, pela solução final, na altura do Holocausto, também estava apenas a cumprir ordens, pelo menos foi a justificação que ele deu quando acabou por ser apanhado, capturado e julgado. Não estou a dizer que a doutora Marta Temido é o senhor Eichmann, mas em matéria de saúde em Portugal também não foi propriamente benéfica. A senhora causou muito mal a muitos portugueses. A senhora prejudicou a vida de muitas pessoas, em alguns casos de forma absolutamente drástica, porque ao deixar o Serviço Nacional de Saúde num país em que uma boa parte da população não tem acesso a cuidados de saúde no sistema privado, não paga seguros de saúde, que não pode, ou seja, as pessoas estão dependentes, muitos portugueses estão dependentes do Serviço Nacional de Saúde, e o facto de, ao estarem dependentes, não poderem contar com dessa dependência se ter saldado por uma fraude, por um fiasco, por uma falta de atendimento, quer dizer, não queria lembrar isto, nós temos que lembrar as coisas, as consultas, estamos a falar de centenas de milhares de casos de consultas adiadas, de tratamentos, alguns oncológicos até que foram interrompidos. Todos conhecemos casos de cirurgias que foram adiadas, e algumas desmarcadas de todo, de diagnósticos que não foram feitos, ou seja, o curso da doutora Marta Temido
enquanto na saúde, enquanto tutelou a dita, é absolutamente arrasador. Acho que em qualquer país, em qualquer sociedade que tivesse um mínimo de noção, um mínimo de vergonha, um mínimo de dignidade, esta senhora não seria cabeça de lista de partido nenhum. Seria outra coisa qualquer, estaria neste momento noutra posição, provavelmente a ouvir a sentença de um juiz num tribunal. Acho que o que a senhora cometeu foi, não um crime, mas uma série de crimes. A doutora Marta Temido teve uma gestão, para mim, é mais grave, porque envolve a saúde das pessoas, porque causou mal a muitas pessoas, o pior mal que pode acontecer, que é as pessoas adoecerem, é as doenças das pessoas se agravarem, e é, em alguns casos, as doenças das pessoas se agravarem a ponto de morrerem. Portanto, não estamos a falar aqui de crimes de colarinho branco, não estamos a falar de 70 mil euros guardados numa estante, não estamos a falar dessas minudências que acontecem em qualquer lado, e não estou a dizer que são perdoáveis ou desculpáveis, mas existem, e não são as coisas mais graves do mundo, de facto. Uma das coisas mais graves do mundo é mexer, não digo com intenções malévolas, mas por incúria, por fanatismo ideológico, por incompetência, por acaso até, não, mexer na saúde das pessoas a ponto de lhes causar mal, de prejudicar essa saúde, acho que configura uma espécie de crime. Depois é uma questão de avaliar o dolo, ou seja, a intenção. Não acho que a doutora Marta Temido tenha querido prejudicar deliberadamente a saúde das pessoas, o facto é que o fez. No entanto, muitas dessas pessoas, ou algumas das pessoas, ou se calhar as únicas pessoas no país, 1.200.000 pessoas no país, que não foram nem elas, nem os seus familiares, nem os seus amigos mais próximos prejudicados pela ação da doutora Marta Temido, votaram nela. Eu quero acreditar que tenha sido, que a relação seja esta, ou seja, aquelas pessoas que ainda assim votam na doutora Temido, votam por milagre, por sorte, porque estiveram muito saudáveis estes últimos anos, não precisaram do SNS e não constataram aquilo que o SNS, o estado em que o SNS está, graças à doutora Marta Temido. Por grandíssima parte de responsabilidade da doutora Marta Temido. O que ela fez é absolutamente não é inqualificável, há qualificativos para isto, e a todos nós nos ocorrem alguns, mas é um bocadinho trágico, é um bocadinho, diz muito de nós enquanto país, enquanto povo, enquanto sociedade, que o comportamento desta senhora seja premiado e não castigado. Acho que isso transcende até a questão da própria doutora Temido, transcende de longe a questão das europeias, até transcende a questão do SNS e da nossa saúde. É uma coisa mais profunda, mais antiga e mais estrutural, que nos define em boa parte. Claro que cada um de nós vai dizer, a mim não me define, eu não votei nela, nunca votaria nela. Sim, eu também, obviamente que eu também não votei nem nunca votaria na senhora, mas um número significativo de portugueses votou. E isso depois de tudo o que a senhora fez. E já para não falar na ação que isto teve, nos problemas que isto. Eu estava a falar do SNS em geral, como um todo, e numa situação teoricamente estável, mas depois, pelo meio, ainda houve a Covid, e esta senhora ainda teve a distinta lata de se vangloriar da ação dela, embora indiretamente e tal, durante a Covid. Ora, durante a Covid, Portugal chegou a liderar o número de mortos por Covid no mundo. Lembro isso, em termos proporcionais. Aqui só se falava dos países em que dava jeito de falar. Falava sobretudo do Brasil, porque aquele senhor Bolsonaro matou os brasileiros todos através de um genocídio por Covid. Acontece que, em certos momentos, em Portugal, e momentos significativos e com alguma duração, em Portugal morreu mais pessoas face ao total da população do que no Brasil e do que noutros lugares. Depois, contas feitas no final da pandemia, contas feitas, não ficámos à frente do Brasil, suponho, não tenho, agora não me lembro dos dados, mas ficámos num lugar muito, muito, muito infeliz, num lugar muito, ficámos muito mal colocados, ou seja, ficámos muito bem colocados numa lista bastante negativa, que era a lista do número de mortos por Covid face ao número de habitantes que Portugal tem. Portanto, mesmo nessa matéria, nem isso a senhora. A propaganda vende a imagem de que a doutora Marta Temido liderou o combate à Covid. Ora, se liderou o combate saldou-se por uma derrota miserável.
E isto para não falar do que aconteceu no pós-Covid, em parte graças à Covid, em parte graças ao estado em que estava o SNS, que não foi motivado pela Covid, a péssima ação, o péssimo combate à Covid deveu-se sobretudo a uma constatação que não foi assumida de que o SNS não tinha hipótese de aceitar pessoas. Foi uma forma de, durante uns tempos, manter o SNS equilibrado, ou seja, assustava-se as pessoas para não irem, as pessoas que tinham Covid não iam aos hospitais, porque algumas nem eram atendidas de todo, as pessoas que precisavam de ser atendidas por outras doenças, não eram, porque as consultas eram canceladas ou os tratamentos eram suspensos, e graças a isso manteve-se o SNS ali à tona, mais ou menos, durante um período, até começarem a passar os casos da Covid, a passar o alarmismo em volta da Covid, passar aquela histeria toda, a situação por esse lado acalmou e permitiu eu acalmar, foi uma espécie assim de nevoeiro que se foi dissipando, que permitiu ver a imagem mais nítida, e a imagem mais nítida era do SMS, que já estava de rastros e que continuou de rastros, uh, e, e, e as consequências disso fizeram-se notar no pós-Covid. Ou seja, ainda com a doutora Marta Temido como Ministra da Saúde, e já após a saída dela, mas ainda com grande responsabilidade dela, e com certeza também do senhor Ministro que lhe sucedeu, mas a responsabilidade é maior dela, porque esteve lá muito mais tempo, tivemos o excesso de mortalidade, que já não tinha nada a ver com a Covid, aquele excesso de mortalidade em que Portugal voltou a liderar a estes rankings europeus e internacionais e tal, em excesso de mortalidade por explicar, ou em excesso de mortalidade, ponto. E o excesso de mortalidade é o número de mortos acima dos mortos expectáveis, ou seja, se num país se espera mais ou menos que morram por dia, numa determinada altura do ano, 300 pessoas, em Portugal estariam a morrer, por exemplo, 550 ou 600. Isso é o excesso de mortalidade, são o número de mortos não antecipáveis, não expectáveis. E Portugal também nisso liderou. Liderou porquê? Porque, lá está, o SNS, muitos portugueses dependem da saúde pública, do sistema de saúde pública, e esse sistema não funcionava. Ele funcionava muito mal, e funcionava muito mal em boa parte, em grande parte, por ação desta senhora, a doutora Marta Temido, porque nem sequer permitiu que os hospitais privados pudessem, aliás, acabou com a possibilidade, durante aquele período, de que os hospitais privados pudessem ser ali um complemento, pudessem ser um amparo, um prolongamento da saúde pública, de maneira que pessoas que não têm, não pagam um seguro de saúde diretamente, não têm um seguro de saúde privado e que normalmente não seriam atendidas nos hospitais privados, pudessem ser atendidas nos hospitais privados à conta do erário público. Isso eram os PPPs, em grosso modo. A senhora acabou com isso, e com isso acabou a possibilidade de muitos portugueses poderem tratar-se, poderem curar-se, poderem perceber de que sofriam. E isso necessariamente não. Quando nós estamos doentes e não nos tratamos, a coisa, normalmente, se a doença tem o mínimo de gravidade, a coisa não corre bem. Ora, nesse sentido, a doutora Marta Temido, foi a responsável por isso, e sendo a responsável por isso, acho que numa sociedade que não estivesse um bocadinho variada da cabeça, que não visse as coisas de cabeça para baixo, pelo menos, a doutora Marta Temido, lá está, estaria, o ideal, em termos formais, seria estar a prestar declarações num tribunal, pelo menos, ou ser ouvida por quem de direito, uma alternativa seria a senhora ter desaparecido, ter fugido, não digo fugir literalmente, mas pelo menos esconder-se aí alguns num buraco qualquer, num cantinho qualquer, para que ninguém desse pela presença dela. Não, neste país fez-se exatamente o contrário, pegou-se na senhora, primeiro colocou-se a senhora como potencial próxima candidata do PS à Câmara de Lisboa e depois por algum motivo, não sei se o PS achou que isso talvez fosse exagero ou por outra razão qualquer, resolveram dar-lhe o primeiro lugar na lista de candidatos às europeias. E, e dado esse lugar, a senhora concorreu e ganhou as eleições. Uh, Portanto, não acho que seja muito relevante o PS ter 8 deputados, ou eurodeputados, e o PSD ter 7, e o Chega ter que ter tido uma queda brutal, caiu para metade praticamente, e a extrema-esquerda, felizmente, também foi reduzida à metade dos seus, portanto, os partidos comunistas, que são vários, são 3, conseguiram eleger no conjunto 2 eurodeputados, acho que tinham 4, portanto, no meio disso tudo isso acho, relativamente pouco importante. Acho que
o mais relevante desta história toda, porque realmente se Portugal até podia eleger 20 eurodeputados sei lá, dos Juntos pelo Povo, dos Nós Cidadãos, e no final de contas, na nossa vida cotidiana, a diferença seria, não iríamos sentir grande diferença face à imensidão ao conjunto de deputados, das centenas de deputados que constituem o Parlamento Europeu. Não acho que seja aí a grande diferença. Acho que a grande nota destas eleições é o facto de uma pessoa poder ter desempenhado uma ação governativa absolutamente catastrófica. Pior era difícil, sinceramente, em democracia, claro. Pior era difícil, e ainda assim a doutora Marta Temido, que é essa pessoa, ter vencido as eleições. Os portugueses recompensam, o crime em Portugal compensa, o crime e a inépcia absoluta compensa a incompetência, vamos ter o fanatismo ideológico, tudo isso em Portugal, pelos vistos, traz, são trunfos. A doutora Marta Temido foi exibida pelo PS como um trunfo para estas eleições e, até certo ponto, funcionou. Sem dúvida que o PS ganha as eleições. Para cúmulo, a senhora, durante a campanha, mostrou aquilo. Ela podia ser apenas fanática, podia ser apenas uma incompetente, que é uma coisa e outra, mas ainda por cima a senhora não tem um caráter propriamente recomendável, como se viu na entrevista à RTP da José Rodrigues dos Santos, quando ela terminou a entrevista nitidamente com uma frase mal criada, quando ele agradeceu pela presença dela, ela disse: não posso dizer o mesmo. Claro que não pode agradecer pela sua própria presença, mas não era isso que ela queria dizer. Ela queria dizer que não lhe está, não tinha sido nenhum prazer ter sido entrevistada a sério por um jornalista a sério. Isso ou seja, ela não está para receber escrutínios, para ser escrutinada pelo jornalismo, quando de vez em quando, e infelizmente isso é cada vez mais raro, o jornalismo resolve acordar e escrutinar os políticos. O José Rodrigues dos Santos fez isso, e a doutora Marta Temido obviamente não gostou porque ela sente-se nitidamente acima desses escrutínios ou da capacidade dos meros mortais de a poderem avaliar e julgar. Ela não está disposta a isso. No máximo esteve disposta a concorrer às eleições e ainda por cima, depois disto tudo, depois da ação dela como ministra, depois do que fez ao SNS, depois do que fez durante a Covid, depois do que fez durante a campanha destas demonstrações de caráter mínimo, mesmo depois disso tudo, houve uma quantidade suficiente de portugueses que lhe deram a vitória. O lado menos mau disto tudo, lá está, contas feitas, tudo somado, é que mesmo o PS e os partidos comunistas que elegeram eurodeputados, se somarmos os mandatos destes três partidos, portanto, Bloco de Esquerda, CDU, PCP, ou como é que eles se chamam, e o PS, somarmos isto, apesar de todos os partidos à direita do PS, que podemos achar que são de direita ou não são assim tão de direita, mas os partidos que pelo menos não são assumidamente socialistas ou comunistas, tiveram a maioria. Isso, pelo menos pela parte que me toca, é um sinal relativamente positivo. É um mal, ao menos acho que foi o único dado positivo a sair destas eleições foi esse, foi o facto de os partidos não socialistas ou comunistas terem a maioria. Acho que essa maioria e esse dado positivo não apaga o facto de as eleições terem sido ganhas não só pelo PS, o partido que governou muito mal Portugal nos últimos 8 anos, fora o facto de ter governado Portugal em boa parte dos últimos 25, mas agravado pela circunstância de a cabeça de lista do PS ser a doutora Temido. Acho que nada apaga esse facto e acho que esse facto é de longe aquilo pelo menos que eu retiro destas eleições e que me faz pensar, e não me faz pensar coisas muito boas. Fico-me por aqui, entretanto, as europeias passam e as consequências das europeias não vão ser propriamente bombásticas, não. Mesmo na Europa, mesmo no Parlamento Europeu, as mudanças foram relativamente escassas. Não acho que vai haver não haverá com certeza grandes terremotos em termos europeus. Há alguns terremotos localizados, como em França, em que o presidente já dissolveu a Assembleia, mas no geral os resultados das eleições europeias para a Europa como um todo não acho que mudem nada para o bem e para o mal. Acho que vai ficar, há um dado ou outro simpático, o facto dos verdes terem descido. Isso é sempre agradável porque estamos a falar de pessoas que fazem de um peculiar estilo de fanatismo a sua estratégia. Portanto, a sua estratégia está reduzida
à necessidade de nos fazer recuar à Idade da Pedra por motivos que eu ia dizer que me escapam, não me escapam totalmente, mas que pronto, não vale a pena, não me apetece estar agora aqui a falar sobre eles. Aliás, já não me apetece falar mais sobre as eleições europeias, portanto, a lenga-lenga do costume fica por aqui, e daqui a 2 dias ou 3 espero poder voltar com as cartas dos leitores e os comentários das cartas dos leitores. Continuem a enviar perguntas, comentários, insultos, o que quiserem. Eu prometo que vou pôr em dia, dentro do possível, essas as vossas missivas, acho que era assim que se dizia antigamente. Entretanto, mais uma vez, obrigado a vocês todos, claro, por estarem a ver isto, obrigado ao Azeite Talismã, obrigado à Prodis, Código Langalinga, não se esqueçam. E já agora, mesmo para terminar, aquela advertênciazinha também regular, inscrevam-se no canal, a Lenga Lenga do Costume, é bom para o algoritmo, acho que quando vocês se inscrevem isto é mais visto, é mais espalhado, é mais difundido, chega a mais pessoas e, pronto, em princípio isto será bom. Se o objetivo fosse chegar a menos pessoas, eu não vos pedia para vocês não se inscreverem, mas acho que é melhor que chegue a mais pessoas do que chegue a menos. Portanto, inscrevam-se lá, não custa nada, isso é absolutamente gratuito. E tudo o resto também. Portanto, até à próxima. Vemo-nos daqui a 2 dias ou coisa parecida. Até já.